Olá! Hoje a gente vai fundo nas ideias de um livro que, olha, simplesmente virou de cabeça para baixo o jeito que se pensa sobre OVNIs. O nome é Passaporte para a Amazônia, do cientista Jacques Vallée. E se preparem, porque a história que todo mundo conhece talvez não seja a história toda. Todo mundo conhece bem essa história, né? Luzes estranhas no céu, naves de metal, visitantes de outros planetas. Essa ideia de que ETs estão nos visitando virou a explicação padrão, a mais comum para milhares de avistamentos que, até hoje, ninguém consegue explicar direito. Tá, mas e se essa explicação, mesmo sendo super popular, simplesmente não bate com os fatos? E se a verdade for algo, sei lá, muito mais antigo e bem mais esquisito? É exatamente essa a provocação que a gente vai investigar agora. Então, a hipótese de seres de outro planeta parece dar uma resposta bem direta para quem são esses visitantes, né? Mas essa resposta começou a ser colocada em dúvida e por um olhar científico bem rigoroso. Pois é, essa história dos homenzinhos verdes não convencia todo mundo, não. E olha, quando um cientista com um currículo de peso começa a duvidar, é bom a gente parar para ouvir. E que cientista, hein? O Jacques Vallée não é um entusiasta qualquer. A gente está falando de um matemático, um cara que foi pioneiro em computação, uma mente brilhante que chegou a prestar consultoria para a NASA. A credibilidade científica dele poxa, inquestionável. E foi justamente essa mente analítica que olhou para os dados dos OVNIs e falou: peraí, tem alguma coisa aqui que não está fechando. Então, qual era o problema afinal? Bem, o Vallée percebeu que os relatos não eram de encontros tecnológicos, sabe? Aquela coisa limpa, direta. Pelo contrário, eram bizarros, sem lógica nenhuma. Os seres não agiam como exploradores de outro planeta. Agiam mais como tricksters. Sabe aquelas figuras da mitologia, tipo um Loki, que estão ali só para bagunçar as regras, para enganar a nossa percepção? Era isso. O fenômeno parecia brincar com a mente das pessoas. E ao mesmo tempo que deixava marcas físicas reais no chão, ele simplesmente parecia ignorar as leis da física que a gente conhece. E é aqui que a análise do Vallée fica fascinante. Porque se os visitantes não vêm do espaço, de onde eles poderiam vir? Para achar a resposta, ele não olhou para cima, para as estrelas. Ele olhou para trás, para o passado da humanidade, para as nossas histórias mais antigas. Agora, o que é realmente impressionante é essa comparação. Parem para pensar. Os tais humanoides estranhos de hoje são os elfos, os goblins de antigamente. Aquele tempo perdido que os abduzidos relatam é a mesma distorção do tempo que acontecia no reino das fadas. Os exames médicos invasivos são um eco das sondagens e marcações mágicas das lendas. Parece que a tecnologia só deu uma roupa nova para o mesmo fenômeno de sempre. E olha, isso não é uma interpretação moderna, viu? Essa citação bem antiga mostra exatamente como os nossos ancestrais viam esses encontros. Eles descreviam um lugar que era real, um lugar paralelo ao nosso, mas com as próprias regras. E um detalhe, era um lugar de onde, às vezes, as pessoas não voltavam. A semelhança com a ideia de ser levado por uma nave-mãe é impressionante, não dá para negar. Foi justamente essa conexão entre o antigo e o moderno que levou o Vallée a dar um nome para a sua teoria. Ele não chamou de teoria das fadas, não. Ele usou um nome muito mais poético, digamos, tirado de uma crônica da Idade Média que falava de um reino nas nuvens. Mas afinal, o que é Amazônia? Bom, para o Vallée não é um planeta a milhões de quilômetros de distância. Pensem em Amazônia mais como uma realidade paralela, uma dimensão que está aqui junto com a nossa, só que normalmente a gente não vê. E seria de lá que vem esse fenômeno que sempre esteve por aqui, se mostrando de jeitos que a nossa cultura consegue entender. Antigamente era com magia, hoje é com tecnologia. Vejam só como a hipótese funciona. É bem direto. Primeiro, existe um fenômeno central, que não é humano. Segundo, esse fenômeno interage diretamente com a nossa consciência. E terceiro, e mais importante, a gente interpreta essa interação usando as ferramentas que a gente tem, a nossa cultura. Na Idade Média, isso virava anjos, demônios, fadas. Hoje, vira nave espacial e alienígena. Ou seja, o fenômeno em si não mudou. A nossa interpretação é que mudou. E o impacto dessa ideia é, nossa, gigantesco. Porque ela meio que nos tira daquele debate simples de é real ou não é. E nos joga para perguntas muito, mas muito mais profundas. E importante dizer, isso não foi só especulação, um achismo. O Vallée baseou toda a hipótese dele em dados. Ele compilou e analisou um catálogo com 900 encontros, todos detalhados, cobrindo um período de 100 anos. Ele estava ali caçando padrões. Basicamente, ele estava fazendo um trabalho de cientista de dados muito antes desse termo sequer existir. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A hipótese de Magônia não está tentando provar que fadas existem ou que aliens existem.
O que ela faz é apontar para um padrão que é inegável, consistente, de encontros com uma inteligência que não é humana e que se veste com a cultura de cada época. Com isso, o foco muda completamente. A pergunta deixa de ser quem são eles e passa a ser o que é esse fenômeno e como ele tem interagido com a gente ao longo de toda a nossa história. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Talvez a grande pergunta nunca foi: será que estamos sozinhos no universo? Talvez a pergunta certa, desde o começo, sempre foi outra: será que estamos sozinhos nesta realidade? E a teoria de Magonia, ela sugere que a resposta para essa pergunta pode muito bem ser não.